falando da liderança do Espírito Santo, ela é perfeita, ela é amável, ela é doce e ela nos convence. E é tão forte essa liderança, porque existem 2 níveis que eu queria dizer para vocês, que existem o nível de falar do Espírito Santo e o nível de viver. A gente é muito bom no nível de falar. A gente pode discorrer sobre o Espírito Santo, falar sobre o Espírito Santo, sem ter estado com o Espírito Santo hoje, sem ter falado com Ele hoje. E eu queria que você abrisse Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Eu preciso estabelecer essa verdade antes de a gente continuar. Se existe uma coisa que a palavra de Deus é fundamento para qualquer coisa na nossa vida, tudo que você for fazer está na palavra de Deus, sabia? Tudo. Eu amo conversar com gente que tem a Bíblia como fundamento, porque é tão lindo as aplicações que aquela pessoa faz na Bíblia. Não é? Ela vai falar uma coisa dela simples. Hoje mesmo no carro aconteceu. Uma delas foi falar uma coisa tão simples dela, e ela usou as escrituras como base daquilo que ela estava falando. É maravilhoso quando a escritura é o teu fundamento. Lucas 6, 46, na versão NVT diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca o alicerce em rocha firme. E quando a água das enchentes sobe, bate contra aquela casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. E quando a água bater naquela casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. E pasmem com o que eu vou dizer para você. Talvez você vai ficar assim, será? É. Ser guiado pelo Espírito Santo é uma decisão sua. Assim como usar o GPS é uma decisão sua. Ser guiado pelo Espírito Santo, ter Ele como líder, seguir a liderança do Espírito Santo é uma decisão sua. É prático, não é algo muito difícil. É prático. Tem coisas até na nossa vida com Deus. Um exemplo que está acontecendo comigo agora, que eu estou fazendo questão de viver isso. Às vezes eu tenho algumas situações corriqueiras do dia a dia que eu fico em dúvida do que fazer. Será que eu faço? Eu escolho esse ou aquele? Eu aceito ou não? O que eu faço? Eu sempre consultava algumas pessoas. Consultava o meu marido. Consultava até uma pessoa que está aqui. Uma delas, muitas vezes eu ligo para elas e pergunto. Consultava para outras pessoas. E um dia o Senhor me constrangeu. Por que você não me pergunta antes de perguntar para eles? E eu lembro que um dia eu estava num impasse muito grande. E eu tinha perguntado para todos e ninguém tinha resposta para mim. Eu fechei a porta do escritório, eu sentei, eu falei: Deus, eu não tenho uma resposta. E me perdoa porque o Senhor não foi a minha primeira opção. Mas eu quero seguir a liderança do Teu Espírito. Por favor, me responde. Quando eu abro as escrituras, a palavra, a resposta de Deus estava ali. Meu coração na hora foi pastoreado, consolado. Eu vi um caminho iluminado na minha frente. Falei: é aqui que eu vou entrar. Como que eu estava com dúvida? Olha que clareza. Mas eu tive que praticar. Então, às vezes a gente ouve pessoas de Deus, a gente vem num culto como esse maravilhoso, é lindo. Mas sabe o que é que vai mudar a sua vida? Não é a minha mão sobre a sua cabeça te abençoando, é você praticar aquilo que o Senhor está fazendo. Eu faço academia 3 vezes por semana, que foi uma guerra quebrar
isso na minha vida, porque eu vim de uma cultura que a minha avó não se exercitou, a minha mãe não se exercitou, eu era a próxima. Eu falei, eu vou quebrar isso. Eu quero chegar aos meus 90 anos andando, eu quero chegar bem. E eu tenho o personal, o professor que está ali junto. E às vezes eu digo, eu não vou dar conta. Vai. Mas está doendo muito, eu não estou sentindo, ele falou. Mas é justamente, eu falei, ele disse assim, o que adianta? Eu vim aqui te dar os exercícios, se você não fazer, você precisa fazer no tempo correto. Você vem num lugar como esse, o Espírito Santo é teu treinador, mas você precisa pôr em prática.